Então, eu sou a Maria Amabília Nunes Soares da Fonseca, nasci a 27 de 8 de 1961 em Oliveira do Conde. Nascida, criada, vivo, sempre vivi em Oliveira do Conde. Venho de uma família tradicional, numerosa, e sempre ligada a Oliveira do Conde, também pelo percurso dos meus pais, que o meu pai foi funcionário público, portanto era uma pessoa bem vista na sociedade e na freguesia de Oliveira do Conde. E sempre fomos, pronto, sempre foi uma família que esteve integrada na vida de Oliveira do Conde. Já no tempo dos meus avós, e sempre ligados à parte musical, fizemos parte, tanto eles como eu, fizemos parte de grupos de música popular, de grupos de teatro, porque isto já vinha realmente da época dos meus avós, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. E pronto, aquela veia artística seguiu-nos. Portanto, sempre vivi aqui e trabalho aqui. Sou funcionária da Junta de Freguesia de Oliveira do Conde há muitos anos, já faço parte da mobília, de modo de dizer, e sempre que posso integro nas associações, integro-me nas associações, quer na parte de direção e de atividades, porque gosto de ajudar e gosto que Oliveira do Conde leve o seu nome mais além. Fiz parte da criação de um grupo de música popular e teatro, que eram os Condes. Duraram muitos anos, tivemos muito êxito, participámos no ciclo de teatro do Inatel. Foi uma época muito interessante e muito boa. O que é que os seus pais faziam Meu na pai era altura da sua funcionário infância? público, trabalhava na Câmara Municipal. A minha mãe foi sempre doméstica, porque criou 8 filhos. Portanto, éramos uma família muito numerosa e pronto, a minha mãe nunca trabalhou. O meu pai trabalhava na secretaria, era administrativo na secretaria. E lembra-se de como é que o poder local funcionava nessa altura? Tem assim alguma memória que o seu pai lhe dissesse ou contasse? É assim, mais ou menos, nada comparável com o atual, não é? Claro. As coisas eram completamente diferentes. Eu lembro-me frequentar a Câmara e já não havia assim, acho que tanta abertura como era diferente, não é? Tenho assim uma vaga ideia, mais ou menos. Portanto, era mais austero, vá. Talvez um bocadinho. Digamos assim. Talvez um bocadinho. Não muito, não era assim aquele tipo também completamente fechados, não é? Até porque o meu pai tinha uma ligação muito boa com as pessoas naquela altura, os imigrantes. Havia um contacto muito interessante que o meu pai tinha com os imigrantes. Ajudava bastante no desenvolvimento do processo para imigrarem. E quando vinha e tudo, havia sempre aquela ligação. Portanto, não era assim tão austero como... Mas era diferente. Hoje em dia é diferente. Havia muitas pessoas que emigravam nessa altura. Sim, Oliveira do Conde, E sim. emigravam por que razões, sabe-me dizer? Mais ou menos? Mais económica, por questão económica. E assim, mais França, Alemanha, Suíça. Mas mais França e Alemanha. Então o seu pai tratava da burocracia, digamos assim, para as pessoas Sim, poderem... meu pai ajudou, sim. Ajudou muito imigrante a tratar do processo para poderem emigrar. Mas ajudou a título pessoal ou a título profissional? Profissional, Ok, profissional, sim. ok, ok. Mas há sempre aquela ligação com a pessoa que trata, entende? Depois há Era aí aquele que eu queria chegar. reconhecimento, sim, Claro. sim. O seu pai era assim uma pessoa bem relacionada aqui na Terra. Quer-nos... Sim, é assim, já vem de família, não é? O meu avô também já tinha uma posição como, digamos assim, daquelas famílias um bocadinho tradicionais, pronto, e então era uma família que estava bem vista e sempre esteve ligado a questões de religião, de igreja e dessas coisas assim. O meu avô era produtor agrícola.
faleceu muito cedo também. Não... Mas ele era proprietário de alguns terrenos Sim, ou arrendava-os? arrendava. E contratava aqui malta da região para Sim, ir. empregava pessoas, sim. Ok, muito bem. E lembra-se do seu avô e Não, dos já não campos? conheci. E em relação ao seu percurso escolar, a Dona Maria? O meu percurso escolar, eu estudei aqui, em Carregal, até o nono ano. Depois, por questões particulares e pessoais, desisti de estudar, mas completei mais tarde o 12º ano. E foi um percurso normal. Foi uma época muito engraçada porque eu apanhei o 74, 25 de abril de 74, apanhei na mudança do ciclo, na altura, para o liceu. Portanto, foi assim uma época daquelas reuniões da RGAs, apesar de eu ser uma miúda, não é? Na altura era uma miúda. Mas, e depois era diferente. Eu lembro perfeitamente de andar no ciclo e ser o colégio. Este era um colégio, não era um liceu. E lembro-me a envolvência das pessoas. Havia aquela coisa dos rapazes não irem para o recreio das meninas. Lembro-me na altura andarem de batas. E eu andei de bata no ciclo, ainda lembro-me perfeitamente de andar de bata branca no ciclo. Comparado com hoje não tem nada a ver, não é? Completamente diferente. De maneira que foi interessante, apesar de ser assim um bocadinho, digamos, não era confuso, mas era diferente, havia aqueles movimentos. Pronto, e para nós, para mim... Mas estes movimentos que a Dona Maria fala antes ou depois do 25 de Abril? Depois do 25 de Abril, aquela história das reuniões da RGAs, que na altura marcava-se reuniões por tudo e por nada, nas salas de convívio, depois interrompiam-se as aulas. Há algum movimento assim mais contestatário aqui na Terra em relação ao Estado Novo? Não tenho, não tenho ideia. Ok. Não tenho ideia. Mas tinha a percepção... qual é que era a percepção das pessoas aqui da região consoante à situação política do país antes do Estado Novo? Tem assim alguma ideia? Não sei, aqui assim propriamente de Oliveira do Conde é uma vila, ainda hoje é, mas na altura uma vila pacata, se calhar até nessa altura mais rural que atualmente. Eu, no meu ponto de vista, hoje, se calhar enquadro a vila de Oliveira do Conde entre o rural e o urbano, já não há tanto aquela ruralidade, digamos assim. Não sei, eu também era jovem, não era muito nova, não tenho assim uma ideia. Lembra-se do dia 25 de Abril, embora fosse jovem? Muito vagamente. Do que é que se lembra assim vagamente desse... Lembro-me que queríamos ir para a escola e acho que não havia os transportes escolares, havia aquela dúvida do irmos, não irmos, dos pais terem receio de nos deixarem ir. Era assim. A escola era no Carregal. Mais ou menos a quantos quilómetros daqui? 4 quilómetros, mais ou menos, E sensivelmente. havia transporte daqui da região? Havia transporte. Havia transporte, mas não era transporte como é hoje em dia, que hoje em dia há o transporte local, digamos assim. Porque aquilo, como era um colégio, havia pessoas de fora. Então, ali da zona de Hervedal da Beira, que é aqui um concelho vizinho, havia então a carrinha, na altura era a carrinha, para nós era a carrinha de transporte, que trazia já estudantes dessa zona de Hervedal da Beira, Fiais da Beira. Nós apanhávamos a carrinha aqui em Oliveira do Conde e íamos para o colégio, para o Carregal, para o ciclo. Essa carrinha depois fazia outros transportes. Só depois, muito mais tarde, é que começou um transporte mais local, portanto, mais a nível de concelho. Claro. Mas enquanto colégio eu lembro perfeitamente de apanhar a carrinha para ir para... E referenciou aí as RGAs depois do ciclo? O que é que se lembra eu não me lembro. Lembro-me daquela confusão de se marcar, de publicitarem muito, convocar, temos de ir. E lembra-se se haviam forças políticas por trás? Não lembro. Ok. Era não.
Qual é que é o percurso profissional então da Dona Maria? Se é que ele veio logo a seguir a concluir o 9º ano. Não veio logo a seguir. Estive em casa durante bem, uns 3 anos, sensivelmente. Depois apareceu o concurso para o lugar da Junta de Freguesia. Entretanto, havia uns biscates que se faziam. Entretanto, abriu o concurso para a Junta de Freguesia e concorri. Fiquei entre 4 ou 5 candidatos que estavam a concurso. Concorri e fiquei, consegui o lugar. Tenho mantido. A minha família sempre teve tendência para a parte musical, já tanto da parte da minha mãe como do meu pai. Meu pai sabia música, a mãe da minha mãe cantava muito bem, tocava muito bem piano. E lembro-me as minhas tias contarem de teatros que faziam, juntavam-se, faziam ou nas coletividades que havia já na altura, e que hoje continuam, ou em casa uns dos outros, assim como organizavam festas e faziam as suas festinhas, os seus teatros. E isso acho que ficou na massa do sangue. E por isso também me levou a que eu e os meus irmãos, todos temos um bocadinho de veia para a música. Os meus tios, era mais teatro. Os seus tios eram mais o meu pai tocava bandolim. E pronto, e organizavam-se e faziam aqueles bailaricos de antigamente e aquelas festas. Mas aí o grupo já estava formado, o grupo musical? Ou seja, era o grupo que organizava e que dinamizava esses... Não, era entre eles. Okay. Entre eles é que organizavam, combinavam. E depois havia lembro-me também de contarem que havia rivalidade entre bairros. Mesmo nas festas que faziam, por exemplo, pelo São João ou pelo Carnaval, havia a rivalidade de bairros. Pronto, que eu achava piada, não é? Hoje em dia acho que isso não sei, acho que não acontece, pelo menos não é notório. Mas achava interessante, as pessoas, cada um bairro organizava a sua festa e a sua rusga e aquela... Isso mais ou menos em que década? Sei lá, 50 para aí. Sempre com teatros. Mas isto já vem, pronto, até porque as associações, principalmente a Sociedade de Educação Recreio, que é a sociedade mais antiga aqui de Oliveira do Conde, sempre esteve ligada à parte cultural, não só, mas também, mas a principal foi a parte cultural. Mais tarde, essa associação envertou pelo caminho do atletismo. Tiveram uns tempos auges de atletismo. Sim, foi uma associação que teve... Qual é que era o nome da associação? Sociedade de Educação e Recreio. Uma associação com muita atividade. Tinha um 10 de junho que era conhecido em todo o país. Havia a parte de atletismo, havia parte de jogos tradicionais, havia o torneio que trazia imensa gente de ténis de mesa. Foi muito famoso aqui o torneio de ténis de mesa. E pronto, mas isto com os tempos tem tendência a ir desaparecendo, porque cada vez mais é difícil arranjar pessoas para as direções das associações. E as coisas também assim se tornam... A questão da organização torna-se muito mais complicado. São licenças, são seguros que se pagam balúrdio para se poder fazer esses eventos. E cada vez as coisas são mais difíceis. Portanto, sendo que a burocratização é um entrave... Muito. Assim como, pronto, a Oliveira do Conde está um bocadinho com uma população envelhecida e tem pouca população, digamos assim. E às vezes a juventude também não é muito aberta para... Não é questão de ser aberta, está predisposta para integrar as direções das coletividades.
Isso às vezes também é difícil levar para diante depois, mesmo que uma pessoa tenha interesse em fazer, mas se não tiver ali um apoio, não é? De toda... Eu comecei talvez com o grupo, ali nos anos 80, 90. Eu gosto muito de participar. Gosto de participar, gosto de... Não posso fazer mais porque... Não faço mais porque não posso. Mas gosto muito de participar porque é interessante. Por exemplo, nós temos aqui uma associação que é o Grupo Recreativo e Cultural Zé Espreiras, que é uma associação mais recente, mas que leva o nome de Oliveira do Conde já muito longe. Porquê? Porque foi um grupo que começou com meia dúzia de pessoas que se juntavam em determinadas datas, ou no 1º de Maio, ou pelo Carnaval, e faziam assim uma coisinha simples. E então na altura juntava-se assim um grupinho de pessoas, amigos, mas em determinadas datas. E chegou a um ponto que tiveram a necessidade de criar realmente uma associação. Portanto, não há uma data mais ou menos definida de quando é que começou o grupo. Mas registado e com estatutos foi ali, salvo erro, por volta de 1996. E então aí sim começaram as coisas a ser mais definidas, porque também não é, havia a possibilidade de se ir buscar apoios para eventos que se fizessem ou que se quisesse realizar. Então o grupo ficou muito forte com as marchas dos Santos Populares, apesar de ter outras atividades, porque o grupo começa com o 1º de Maio, a comemoração do 1º de Maio, que é a oferta, digamos assim, de um almoço para os seus sócios. Depois continua com o Buçaquito, que se vai realizar agora no próximo dia 26, quinta-feira da Ascensão, que é uma festa muito engraçada, muito tradicional, muito terra a terra, que se realiza num lugar da Azenha, à beira de um ribeiro, e onde o prato tradicional e que é o forte da festa é peixe do rio frito. É uma coisa muito gira, muito, muito simples, e acho que muito bem acolhida por todas as pessoas que nos visitam. Depois tem o ponto auge, que é então o São João e o São Pedro. Fazem-se as tradicionais marchas e é realmente o ponto alto do grupo. Sendo que a população participa ativamente? Muito boa. A população participa, gosta. E pronto, e ajuda também, não é? Isso também dá um impulso ao grupo para que as coisas... No princípio, então, dessa associação, as pessoas ainda estavam um bocado acanhadas? Sim, foi gradualmente. Okay. Posso lhe dizer que, por exemplo, nestes 2 últimos anos da pandemia que não houve marchas, por exemplo, este ano está a ter uma aderência muito grande da população para participar. É assim, a população participa de uma forma, principalmente nos festejos das marchas, participa no enfeite das ruas, por exemplo. Cada zona de Oliveira do Conde faz os seus enfeites de rua. Portanto, não é a própria pessoa, não estão à espera que a associação faça. Ou seja, participam espontaneamente? Sim, espontaneamente, sim, participa. A população faz parte dos órgãos sociais, quer fazer parte, sente que há uma renovação ou que as mesmas pessoas continuam lá porque não há outras que as venham substituir? É muito difícil, como eu há bocado atrás referi, é muito difícil arranjar-se... E porquê é que acha que isso acontece? Envelhecimento, despovoação? Envelhecimento e disponibilidade. E quanto ao despovoamento também? Sim. Também será um problema também ou mais o envelhecimento? Eu acho que é mais o envelhecimento. Pois, e as gerações não se vão renovando? Não se vão renovando e também às vezes não estão predispostas para
dar ali um bocadinho do seu tempo à coletividade, não é? À associação. Como é que se dinamizou a vida associativa durante os tempos da pandemia que ainda estamos a viver hoje em dia? Não se diminui nada, não é? Não se fez nada. As não. pessoas perderam o contacto umas com as outras, a associação foi fazendo coisas. Não, atividades não houve. Foi-se mantendo um contacto com os elementos, mas não, atividades não se fez. Claro. Não se fez porque as pessoas estavam muito assustadas, não é? Claro. Não, as coisas foram evoluindo, até porque houve convites e houve localidades que mostraram interesse em realizar também a sua marcha e vir mostrar e participar nas marchas de Oliveira do Conde. Portanto, Oliveira do Conde não tem só a sua marcha, mas tem sim aqui de uma localidade da freguesia também, que é Fiais da Telha, que também costuma participar, assim como de Beijós, que também faz a sua representação. Já houve anos, em que tivemos a apresentação de marchas de Coimbra, assim, a participação regional, digamos assim. E sendo que as pessoas fora aqui da localidade e dos arredores conhecem as vossas festividades? Sim, porque isto é bastante divulgado. Há muita gente que vem de fora para as festividades? Há pessoas que vêm de fora para... Até tivemos já pessoas, sem ser aqui do concelho, que se inscreveram para participar na marcha, para desfilar na marcha. E sendo que isso é uma mais-valia para a região? Claro que sim, então não é. Claro Em que sentido? No económico? No... Tanto económico como... Basta até o dar a conhecer Oliveira do Conde. Oliveira do Conde é muito rica em história e é importante dar a conhecer Oliveira do Conde. Como é que vê Oliveira do Conde hoje em dia? Eu vejo Oliveira do Conde uma terra, uma vila muito bonita, muito airosa, com um brilho diferente. Oliveira do Conde é uma vila aberta, digamos assim, não é uma vila fechada. E eu espero que Oliveira do Conde ainda tenha asas para mostrar que há pessoas capazes de enaltecer ainda mais Oliveira do Conde. Então, não obstante os problemas do envelhecimento e do despovoamento, sendo que Oliveira do Conde tem futuro, digamos assim. Eu quero crer que sim. Eu quero crer que sim.